irmãos. Que o Eterno nos abençoe nessa paraxá. Kitsá, então levarás. Nós estivemos no final de semana em Belém e trago para os irmãos, depois de 10 anos que não víamos a Priscila, muitos irmãos aqui lembram da Priscila. Priscila manda um abraço para todos. Priscila está do mesmo jeitinho. Está ali servindo ao Senhor da mesma forma, com todas as dificuldades de estar distante, né? Mas muito bem, ela, seu esposo, o Biratã, e os familiares da Cristina, a esposa do pastor Isaac, do Rio de Janeiro. Nós estivemos com eles o final de semana e foi um período assim muito bom, muito mesmo. Eu gostaria também de avisar os irmãos que nós estamos nos preparando para a Peça, né? Amanhã nós temos uma reunião para famílias, às 10 horas da manhã, onde acho que Léo estará ministrando sobre a questão da remoção do fermento de casa, para que nós possamos deixar tudo limpinho para a celebração de Peça. Então, estão todos convidados, depois nós vamos almoçar juntos, aqui na congregação também. E a matizar, você pode procurar a Creuza para poder adquirir a sua matizar. Você pode também dar uma olhada com a Arister a respeito da questão do convite para a Peça. Não esqueçam, irmãos, porque nós temos que celebrar. Obrigada, meu filho. Foi o dentinho da letra hebraica que caiu. Então, vamos orar então? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer e te louvar por esta manhã, por todos os acontecimentos aqui na tua casa. Queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de estar no Shabat. Isso não poderia ter acontecido coisa maior na nossa vida e na vida de cada um dos irmãos que estão conosco na internet e na nossa própria vida. Por isso, agora nós pedimos que o teu Espírito, o teu sopro, que é poderoso, para nos ensinar a tua palavra e para gravá-la, nos ensiná-la a gravar, a memorizar, a prescrutá-la, a olhar com detalhes para que nós possamos te servir melhor e sermos melhores também, ó Pai. Portanto, ó Elohim, nos abençoe, dê-nos a tua graça. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Irmãos, hoje nós estamos na Paraxá Kitsá, então levarás, mas nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos os acontecimentos da congregação. Nós vamos sair aqui deste lugar, porque o Eterno nos mandou sair daqui. Sim, ele deu ordem, tem que obedecer. Quem tem juízo obedece. O período que nós passamos aqui neste local provavelmente seja mais que 1 ano e 8 meses, que nós não vamos sair agora, correndo assim. Mas nós somos muito gratos ao Eterno por esse lugar. Por que nós somos gratos? Porque aqui ele nos deu muito e continua nos dando muito. Nós não tínhamos um lugar para a congregação se reunir. E nós temos esse lugar para hoje ele ser o motivo das nossas negociações com a Associação dos Funcionários Públicos, que é o órgão que nós estamos vendo um terreno aqui no acervo, num acervo público, histórico e religioso da cidade, um terreno para estabelecer ali. O Eterno deseja que nós estejamos, nós estamos lutando por isso. Mas nós não teríamos condições de conversar com a associação se nós não tivéssemos esse lugar. Nós temos hoje condições de negociação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que nós não tínhamos isso aqui, nada, para falar em negócio. Então, aqui é uma bênção. Enquanto permanecermos aqui, com todas as dificuldades daqui, nós louvaremos ao Eterno por isso aqui, por este lugar e o tempo que tivermos que ficar aqui. Porque tudo aquilo que nós estivermos falando contra este lugar, nós estaremos trazendo impureza e nos prejudicando para a celebração de Peça. E para a nossa vida correr num relacionamento normal com o Eterno. Quais foram os acontecimentos dessa semana para colocar vocês a par? Na terça-feira nós tivemos uma reunião com a Associação dos Funcionários Públicos, a diretoria, as duas diretorias, a executiva e a deliberativa. Estavam conosco aqui Zé Maria, Francisco, o Roberto, o Léo não pôde porque estava trabalhando, e nós demos um almoço a eles para 30 pessoas.
Eles almoçaram, fotografaram tudo, estão bem interessados com o local e também preocupados por que nós queremos sair daqui, uma casa com 3 andares, e nós vamos para um local onde não tem, nós temos que restaurar tudo. Tudo. Mas nós ouvimos da boca de cada um deles que ali é um acervo, faz parte de um acervo público, de um acervo histórico e religioso, ali o Eterno vai nos colocar, provavelmente. Então, isso trouxe a eles um questionamento interior, por que alguém faz isso? Mas todas as vezes das negociações, os irmãos que têm estado, Roberto, Zé Maria, a Ritona, que foram os primeiros a terem os contatos, eles falaram com eles que nós temos que sair daqui porque o Eterno mandou. Isso traz sobre eles mais provações e sobre nós muito mais ainda. Então, quando nós tivemos toda a reunião na terça-feira aqui neste local, e foi muito boa a reunião, tem muitas perspectivas para comprarmos o terreno, boas perspectivas. Então, entrou conosco um sargento, que eram muitas pessoas, e tinha conosco um sargento. Eu não sei se ele é da Igreja Batista, também não importa de onde ele seja. Ele teve uma visão, e a visão foi entre esses 2 estandartes aqui. Adonai, nossa justiça, Adonai, Shalom, vida e paz. Ele viu aqui, esta árvore aqui, ó, esta árvore. Tá vendo? Aqui tem uma árvore, ó. Ele falou, eu vi uma árvore que parecem 2 pulmões, olha, de cabeça para baixo. Ela parece o pulmão, ó, tá vendo? Viu aqui, ó? Perfeitamente. É a cortina da arca, aquela cortina branca que fica na arca para o dia de festa. E a cortina estava dentro da gaveta. Atrás dessa árvore tinha uma criança, ele falou. Então, eu apanhei na hora a cortina, e Rogério segurou a cortina e mostrou para ele isso aqui que você viu. Que a cortina estava dobrada dentro da gaveta. A cortina não estava sendo usada, essa azul que estava ali. Então, eles ficaram muito impressionados com a visão do sargento. E eu fui para casa e comecei a orar e falei, Senhor, o Senhor precisa nos explicar alguns detalhes de tudo isso que eles viram. A árvore que ele viu é a Torá. Que de Sião sairá a Torá, é a palavra do Eterno de Jerusalém. A Torá é o pulmão do universo. Então, é a árvore da vida, mas é o pulmão do universo, por isso que ela está ali em forma de um pulmão. Os alvéolos que você viu, tudo direitinho ali. Então, o pulmão, eu quero explicar isso para vocês, porque quando nós fecharmos o negócio com eles, e eu gostaria que vocês estivessem orando, porque essa questão constitui-se uma prova, tanto para nós quanto para eles. Vocês vão ver que o Eterno está falando para nós, está falando para eles. Tudo, porque são 2 instituições, onde o Eterno precisa nos inserir dentro do contexto que ele deseja, mas ele vai usá-los também. Então, a Torá aqui, que ele viu, com a criança atrás, guarde bem, tem uma criança atrás. É o pulmão, né? Ele diz, é um pulmão. O pulmão é o órgão mais importante do nosso sistema respiratório. Você vai ver comigo. O sistema respiratório tem muitas características distintas. Uma delas é mostrar a providência de Elohim, o nosso sistema respiratório. A respiração também ilustra nossa vulnerabilidade humana e total dependência de Hashem. Então, uma experiência simples é tentar, você e eu, prender a respiração. Se você prender a respiração, para a maioria de nós, isso significa fome de ar. Não é verdade? O que vai acontecer? Torna-se doloroso. Por quê? Porque dentro de 1 minuto nós morreremos. Se prendermos o ar assim. E em apenas alguns minutos, se formos privados de ar. Então, conclusão, nosso aparelho respiratório é um dos nossos sistemas absolutamente mais vitais, necessário para sustentar-nos de momento a momento com vida. Essa é a introdução. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 2. Nós falaremos isso para
os líderes da associação, as diretorias. Nós vamos escrever isso mais sucinto para que eles possam entender o que o sargento viu. Nós fomos projetados para respirar. Gênesis 2, versículo 7. Formou o eterno Elohim o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se ser vivente. Elohim criou o nosso corpo de modo que temos que respirar, homens e animais. A respiração é usada na Bíblia como um poderoso símbolo da presença de Elohim. Sendo assim, nós compreendemos que uma das razões pela qual o Eterno criou o ar, a respiração, é para nos mostrar como não é grande a nossa necessidade dele. E nós dissemos que o pulmão é o principal órgão do aparelho respiratório. Na Bíblia, a Torá é o pulmão. Vamos analisar que a Torá é o pulmão, projetada por Elohim para introduzir, prestem atenção, projetada por Elohim para introduzir os seus filhos no caminho da vida e adverti-los contra as ciladas da morte. Então, como os alvéolos, nele se processam as trocas gasosas, o sangue cede ao ar o gás carbônico e dele toma oxigênio para retornar para a via pulmonar, ao coração e dali pela rede vascular a todo organismo. A Torá trata da comunicação da vontade una do Elohim, único Criador de todas as pessoas e de todo o universo. Ela contém orientações para toda a humanidade por ele criada. Por que que nós estamos falando com esses detalhes? Porque quem vem de uma igreja evangélica acha que nós idolatramos a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que você tem aí na sua Bíblia, na sua mão. E eu gostaria de levar você lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, para você ver. Por quê? Porque se você olhar bem os detalhes de algumas coisas, tudo que nós estamos fazendo desde tabernáculos para cá é em volta da Torá. Porque nós teremos que promulgar, divulgar a Torá. Aqui você encontra Yeshua, no capítulo 5 de Mateus, do versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. O Evangelho de Mateus vai situar Yeshua em relação à Torá de seus pais. Ele segue os ensinamentos próprios dos rabis. Olha aí, ó. Não penseis que eu vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Olha bem. Em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Do versículo 21 ao versículo 48, nós temos aqui os principais mandamentos do Decálogo. Olha para a sua Bíblia, não olha para mim não. Os principais mandamentos do Decálogo, olha aí, ó. Você vai encontrar o 6º mandamento, não assassinarás, viu? Depois, o 7º mandamento, olha, versículo 27, não adulterarás. Do versículo 21 ao 26, e do 26 ao 30, segue sobre o divórcio. Depois, a interdição de pronunciar falso testemunho. Ele está falando da Torá. Por quê? Porque Mateus vai situar Yeshua no seu coração, na sua vida, na minha vida a respeito da Torá. E o que é a Torá? Porque ele é a própria Torá. Não é verdade? Então, a conclusão de todo o capítulo 5 é que lembra a ordem de ser íntegro, perfeito para com Adonai, e não é mais novidade nos nossos dias lembrar que Yeshua assume as ordens e os ensina, e o seu ensinamento da Torá, como os hebreus, seus irmãos. Nós é que fomos ensinados errados pelos mestres.
Nós que fomos ensinados errados. Então, que os seus irmãos tentaram fazer, porque Yeshua, tem momentos que você olha no Novo Testamento, Yeshua ensinando a Torá, você fica, encantado de ver a sabedoria, a precisão. Então, aquilo que os seus irmãos tentaram fazer, ele fez perfeitamente, Yeshua faz. Então, ele não diz estar acima da Torá, como essa criança está atrás da Torá. A criança que o sargento viu, ela se encontra atrás da Torá. Guarda isso. Yeshua não se diz acima da Torá, mesmo se a interpretação que se faz dela seja pessoal, ou mais próxima da leitura dos fariseus ou dos saduceus. Longe está do coração de Yeshua, do seu mestre, que você diz amar, longe de abolir a Torá, longe, longe, a qual não para de se referir, a qual Yeshua não para de se referir. Yeshua tem clara consciência de que a sua própria pessoa, como na de todo homem que vive na Torá, presta atenção, esta encontra seu pleno cumprimento, não só em Yeshua, mas todo aquele que a obedece, tem na sua própria vida o seu cumprimento. Concretamente, ele a encarna de verdade. Israel, a Torá e Elohim são uma realidade única. Em outras circunstâncias, celebrando um Shabat na sinagoga de Nazaré, vamos lá, Lucas 4, ele então, ele vai afirmar, através de um texto das Escrituras, escolhido por ele com este objetivo. Yeshua vai citar, capítulo 4, que ele traz para si o cumprimento do anúncio, enviado pelo sopro de Elohim. Ele é enviado pelo sopro de Adonai, que está sobre ele, e ele cumpre sua vontade, da qual a Torá é a expressão. Olha o versículo 16 a 22. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat, estava celebrando Shabat na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Eterno está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele está fazendo citação de Isaías 61. E anunciar o ano aceitável ao Eterno. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Chega a ficar toda arrepiada. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Voltemos em Mateus 5, por favor. Versículo 18. Ele diz, na nossa tradução habitual diz em verdade, mas próximo ao original hebraico ele diz amém, sim, eu vos digo, versículo 18. Enquanto os céus e a terra não passarem, nenhum iúdo, nenhum sinal da Torá passará antes que tudo se cumpra. É isso que Yeshua fala a respeito da Torá. Quando a Bíblia hebraica diz Torá, a tradução da Septuaginta diz lei, nomos. No grego, lei é nomos, a palavra no grego. Sabendo bem, os da Septuaginta e os que fizeram as nossas traduções habituais, que não é lei, é Torá, não é nomos, é Torá, do conjunto da revelação de Adonai para o seu povo, citada no sentido exato e precisa pelo Pentateuco, ou melhor, nas escrituras sagradas e no corpo de ensinamentos. O que significa isso? Em todas as sagradas escrituras. Essa semana teve uma jovem aqui que ela disse, eu não trouxe a Bíblia não, porque eles falam que vocês aqui não estudam a Bíblia. Meu Deus do céu, o que nós fazemos aqui sem a Bíblia? É o que nós mais fazemos, nós cantamos a Bíblia, nós oramos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, tudo.
Por quê? Porque não entende que nós não estamos falando apenas dos 5 primeiros livros, mas de um corpo que compõe a Torá. É isso aí, ó. Então, que no corpo dos ensinamentos e profecias que elas veiculam, que transmite, que propaga e que difunde. É isso que... Nomos é designação grega, lei é designação grega, lei em português, né? Que se atribui caráter antigo, coisa de tempos remotos, que sofre influência mágica, que sofre influência... A Torá não sofre nada disso não, gente. Que sofre influência mágica e que é simplesmente para efeito ritual. Os cristãos conhecem a Torá simplesmente como efeito ritual. Eles não conhecem a Torá, que é ela que nos julga. Não é verdade? É ela que vai nos julgar. Nomos é também poema grego, que se cantava em honra ao deus grego Apolo. Apolo. Traduzir nomos por lei, que a Septuaginta traduziu, é classicamente feito em todas as línguas e altera o texto e muda o seu sentido. Aqui não se trata, nós não estamos falando de Torá como legalismo. O que quer dizer isso? É uma série de normas e atos legais definidos por uma ou qualquer outra escola, de Shammai ou de Hillel. Não, não é isso. A Torá é uma realidade muito mais vasta e mais decisiva dos objetivos finais de Israel e a humanidade. Pastora Sandra não está falando de Israel físico. Eu estou falando de Israel, como diz Paulo em Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 26. Que todo aquele que crê no Machia, no hebreu Machia, o enviado, é descendente de Abraão. Então fazemos parte do Israel. Então a Torá é uma realidade muito mais vasta e mais decisiva dos objetivos finais de Israel e da humanidade. Sendo a Torá a expressão da vontade de Elohim, o pulmão do universo, nada do que ela prevê passará. Como disse Yeshua, aquele que incorpora a Torá, que tudo seja cumprido no apocalipse dos céus e da terra. É que ela anuncia. Então os mandamentos, irmãos, que estão contidos na Torá, eles se impõem. O que é isso? Que se impõe, ou seja, obriga a observar, determina, fixa, porque exprime a vontade única de Adonai, daquele que nos ama e que quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Então, obedecer-lhe é a única maneira que eu e você temos de contribuir para a realização dos planos de Elohim. Para a vinda do Messias, para tudo isso. Para a congregação Rehovot, nós temos 2 sinais sobre a Torá. E gostaria de pedir ao Rogério para mostrar. Há 1 ano e 8 meses atrás, nós estivemos olhando esse mesmo terreno que faz parte desse acervo público. E estivemos no local, oramos, porque nós gostaríamos de adquiri-lo. Mas nunca a Associação dos Funcionários Públicos nos deram atenção, porque não era tempo, e nós tínhamos que vir primeiro para aqui. Elohim sabe tudo. Lá nós encontramos, eu vou mostrar por que constitui-se uma prova maior do que para eles, para a congregação. Aqui, ó, está escrito lá na pedra da casa, de uma casa. Mostra a casa, você tem, Rogério? Olha só, lei, tá vendo ali? Escrito, lei, está lá escrito até hoje, lei. Foi um sinal que nós encontramos da outra vez. Epa, aqui está escrito lei. Então, vai, Rogério, mostra a casa para eles. Calma. Então, você já viu que lá está escrito lei. O sargento chega aqui e vê uma árvore parecida com o pulmão e com a criança atrás.
E nós estamos verdadeiramente com exigência, esses sinais repetidos por 2 vezes, está vendo? Olha como está a casa. Olha lá. Muito trabalho, por isso que eles estão admirados. Aí é por dentro, né? Tá vendo? Não tem telhado. A arquiteta está ali atrás rindo. Então, é fé, hein? É tombado nível 2. Então, olha só, mais bonita, né? Então, esses sinais que o sargento viu aqui, que nós encontramos lá, para nós constitui-se uma prova. Vocês já sabem por que constitui uma prova. Porque exige de nós cumprimento urgente, definitivo, para que possamos assim manifestar nossa obediência e as ordens a Elohim. Olha aí, vocês estão vendo, né? E uma vez mais, nossa vocação messiânica. Olha, eu vou repetir para vocês. Isso constitui-se uma prova, ter um sinal lá, ter outro sinal aqui de uma pessoa que entra na congregação, nunca esteve aqui, e vê uma árvore no formato de um pulmão. Isso vai exigir de nós cumprimento. Vamos ver? Vamos embora. Foi embora a bateria, nós ficamos com outra. Aí, o que acontece, irmãos? Isso aqui é definitivo para nós, é uma prova tremenda para a congregação. Por quê? Para que nós possamos manifestar a nossa obediência às ordens de Elohim e a nossa vocação messiânica. Vamos lá no Salmo 119 comigo, por favor. Obrigada, Rogério. Na ilha nós tivemos um sinal, era Shalom. Né? Shalom. Escrito na parede por judeus de Vitória. Em hebraico, lá estava escrito, na ilha, né? Em hebraico. Então, aqui você vai ver, no Salmo 119, nós estamos, aqui é uma aprendizagem para nós, você vai ver. Por quê? Porque o Salmo 119 é um acróstico maravilhoso, né? Nós vamos ver isso. A partir do versículo 130, ele começa, o acróstico é dividido de 8 em 8 versos do Salmo 119, mas nós começamos no 131. Aqui diz assim: eu abro a minha boca e suspiro, desejando os teus mandamentos. Mais próximo ao original diz: minha boca se escancara. Versículo 131 do Salmo 119. Minha boca escancara e eu aspiro. Pensa em respiração. Sim, tento obter tuas ordens. Abro a minha boca e suspiro, desejando os teus mandamentos. Olha para mim, tem piedade de mim, segundo sempre fazes, aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos segundo a tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, para que eu guarde os teus preceitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Rios de águas correm dos meus olhos, pois os homens não guardam a tua Torá. O salmista canta que ele atrai o ar às vias respiratórias quando eu aspiro teus mandamentos, tua Torá. Pois sei que Elohim é o quê? Doador de ar, de vida. E que tua Torá é absolutamente vital para a nossa sobrevivência. Isso que ele está cantando. Então, no versículo 136, ele diz: torrentes de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua Torá. Não é? Choro porque, ao não guardarem tua Torá, eles conduzem a humanidade a um suicídio e o mundo à perdição, diz o salmista. Então você vai ver que eu vou mostrar para você que o Cântico das Danças, que é o Salmo 119, ele é chamado Cântico das Danças, ou Shir HaMerlote.
é um poema acróstico, que em toda a sua composição, de 8 em 8 versículos, ele começa com uma das 22 letras, de uma letra do alfabeto hebraico, exatamente. Cada letra do alfabeto hebraico iniciando os 8 versículos, né? De 8 em 8. Dá início, a letra P dá início a essa letrinha aqui em amarelo, que eu vou te mostrar. Não, pode deixar, que ele não vai saber fazer aqui a questão que eu quero fazer, não. O outro microfone seria melhor, né, Samuel? Não, mas já resolvi, irmãos. Já resolvi. Aqui, ó. Essa é a letra P no hebraico. P, tá vendo? Ela tem um formato bonito, é beça. As letras em hebraico dá vontade de você comer, porque elas parecem biscoitinhos, não é? Então, não é verdade. Elas parecem biscoitinho. É ela que começa aqui no Salmo 129 até o 136, é essa letra do alfabeto hebraico. Ela chama P. P, tá vendo? Isso aqui é um dentinho que ela tem, ó, tá vendo? No seu maxilar superior. Depois nós vamos... porque é uma boca, Rogério. Você vai ver, o Rogério está rindo. O desenho do P é aqui, ó. É uma boca aberta. Vou mostrar, é uma boca aberta. Ó, é uma boca aberta, viu? Aí você vem e nós estamos colocando aqui o dente, tá vendo? Que eu vou te mostrar uma outra letra que parece demais com ela e que tem significados grandes também, né? Mas vamos deixar aqui. E o que acontece com essa letra? Ela é uma boca aberta, um dente emergido do maxilar superior. Para entender melhor, nós precisamos comparar a letra P com a letra CAF. Tá de cabeça para baixo? Não, tá certo? Com a letra CAF, olha aqui, ó. Com a letra CAF, ó. Não parece uma boca? Nós precisamos aprender, hein? Ó, é o CAF. Aqui é o CAF curvado e o CAF final. São 2 CAFs, ó. Ali é o CAF curvado. Esse é o CAF final. Então, são 2 CAFs. Mas nós vamos trabalhar o CAF curvado, que você vai aprender conosco para você ver o que nós precisamos trabalhar, o nosso comportamento. Então, o P e o CAF, na verdade, olhando rapidamente, você vai ver que o P é curvado, o CAF é curvado, tá vendo? Como um cano, ó. Tá vendo, ó? Como um cano, ele é curvado. Então, olhando rapidamente, são semelhantes. E quando você retira o dentinho do P, ó, aí eles ficam quase parecidos, né? Então, o CAF talvez possa ser descrito como um cano curvado, em 2 lugares. O conceito de curvar simboliza o quê? Submissão e uma força maior por trás de você e de mim, quando nós nos dobramos. Essa força maior é a força do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Elohim dos exércitos, né? Então, o valor numérico do CAF, dessa letrinha azul aqui, por isso que o Rogério colocou em tons bem diferentes para você memorizar, é 20. O valor dessa letra. 20 pode ser dividido em 10 e 10. É igual a 20. 10 representa os 10 pronunciamentos na criação do mundo. E outro 10 representa os 10 mandamentos, não é? Então, juntos eles vão formar 20 e se torna um CAF curvado. Essa noção de submissão e humildade. Quando o seu e o meu eu se submete, quando reconhecemos os direitos de Elohim e nos curvamos, não há mais o eu egoísta do homem, mas há o homem e a mulher que se dobram para poder proclamar a Torá. A exigência para nós é grande, porque nós temos que obedecer. Por que repetidamente nós temos 2 sinais, um lá, que já há 1 ano e 8 meses nós vimos, um aqui dentro, todos 2 falando de Torá, você já sabe que os 2 sinais falam de urgência, de rapidez na obediência daquilo que ele deseja. A obediência é a proclamação da Torá. Então, nós precisamos estar curvados como o CAF.
curvadinhos como ele. Então, o formato do CAF, como nós já dissemos, é semelhante ao PEI. Ó, semelhante, tá vendo? Se tirar o dentinho. Então, a única diferença é que esse dente tem esse dentinho aqui, que eu coloquei e tiro para vocês verem, né? E o valor numérico dele. Presta atenção. O valor numérico dessa letra não é 20, é 80. Mas lembra que elas têm o formato de uma boca? Lembra? Lembra disso? Está lembrando? Todas as duas? 80 corresponde a uma idade avançada, Chiquinho. Que Moisés tinha quando liderou os judeus para fora do Egito. Moisés, já curvado pela idade, é como o CAF, curvado, com 80 anos, como valor numérico do PEI, quando transmitia a Torá, quando comunicou a Torá, quando propagou a Torá, quando fez chegar a Torá a Israel. Por quê? Porque aqui nem criança, nem jovem, nem adolescente, nem idoso tem direito a dizer que não irá proclamar a Torá. Só isso. Nem criança, nem idoso, nem curvado, nem ninguém tem direito a falar que não irá proclamar a Torá. Não há numa pessoa de 80 anos força física mais, você sabe disso. Porém, aos 80 anos de idade, o homem alcançou uma força especial. Estamos levando aos mais velhos a ter entendimento que diz, não, isso não é para mim. É para você de 80 e é para você de 10 ou de 8. Porque ele já se curvou como CAF, ele já se submete, ele já se humilha melhor, porque a força, nem todos, hein? Nem todo idoso, porque tem idoso insuportável, de arrogante e de atrevido. Nem todos, não é, Jorge? E ele pode usar a sua boca como o PEI. O PEI não simboliza a boca? A boca tem um enorme poder. Você sabe que ela tem um poder para destruir, não é? Através da fofoca, mas também ela tem o poder para atacar o inimigo. Atacar o inimigo quando proclama a Torá. Isso não depende de idade. Usar a boca para atingir e ferir o inimigo para proclamar a Torá. Às vezes você pensa que proclamação da Torá é só o ensino da Torá. Não, irmãos. Viver lá. Quando você canta, eu vou pedir aos levitas que estejam com a nossa base bíblica na manga da camisa aqui, que nós vamos cantar agora mesmo. Quando você canta, quando você ora, quando você testemunha, quando você guarda Shabat, você está proclamando a Torá, porque esta ordem vem dela para toda a humanidade. Então, a sua boca, e com a minha boca, e com a boca de um idoso pode-se fazer muito. Por quê? Liberto do Egito, o Eterno nos toma e nos eleva a cada dia, capacitando-nos a ir além dos nossos limites pessoais. Né? Isso é aludido pelo salmista com a expressão, vai lá, Salmo 81. Ele faz alusão no Salmo 81. Olha aqui, o salmista, no versículo 10. Quando você sai do Egito, você deixa o mundo e assume a sua vida com Deus, você recebe também uma força especial. Olha o que ele diz aqui. Eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Alarga a tua boca. Faça a tua boca grande como a do PEI e grande como a do CAF, que simbolizam aqui o PEI, que simboliza a boca, não é? Faça grande. O que o Eterno está falando conosco, com os dois sinais. A palavra lei, escrita lá na casa, e a visão do sargento aqui dentro da congregação,
com a árvore em formato do pulmão e uma criança atrás. É que não devemos nos esquivar da responsabilidade de proclamar a Torá. Ou seja, não podemos roubar a nós mesmos, nos furtar desse direito que o Eterno nos deu. Sabe por quê, irmãos, que nós estamos falando isso? Os que estão chegando agora não conhecem. Como essa congregação é difícil. Nós somos os mais difíceis da cidade. Mais difíceis, né, Jorge? Jorge sabe disso. Complicadíssimos para obedecer. Vocês estão rindo? Complicadíssimos. Para muitos voltar as costas e dizer eu vou embora, não custa. Porque nós temos que subir para onde o Eterno nos mandou. Para podermos proclamar a mensagem aí. A mesma coisa, viu? Isso. Amém. 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 Chicotai, não entendi não. O que gera o roubo a você mesmo e a mim mesmo é a dúvida, irmãos, a incerteza, a vacilação de um fato. O que gera você e eu a roubarmos a nós mesmos é a dúvida. O Eterno ordena de várias formas, se manifesta dizendo que devemos deixar a zona de conforto e ir trabalhar para restaurar aquela casa que você viu. Não é? A respeito das revelações recebidas, nasce dentro de nós uma excitação interior que leva a pessoa a tomar partido, ou então ela escapulir sorrateiramente da responsabilidade de ir embora. Aqui tem demais isso. Demais. Eu vou me furtar desse direito enquanto há tempo, enquanto a pastora Sandra fica gritando ali na frente, falando mais na minha cabeça, eu vou embora. A dificuldade para entender. Ou admitir como verdade uma revelação. A revelação resulta numa retirada também dissimulada. Eu estou falando da congregação embora, porque tem muito trabalho. Olha só, a dificuldade de entender a revelação te faz sair dissimuladamente embora, porque você quer encobrir algo, a incredulidade, a falta de fé que há em você. É isso que você quer encobrir. São esses motivos que induzem o Eterno a nos dar todo ano uma base bíblica. Pela misericórdia dele, pela graça dele, nós já começamos a cantar a Torá e já começamos a proclamar que temos que agir por Adonai, porque eles anulam tua Torá. Nós já estamos cantando isso. Não é verdade? A base bíblica é por isso. Porque cantando você já vai proclamando. Agora mesmo nós vamos cantar. Proclamando. Moisés disse ao Eterno, eu vou te mostrar um homem idoso, de 80 anos, que você está achando, a pastora Santa está falando esse negócio comigo, mas eu não vou fazer assim não. Eu sou mais fiel. Não é assim, eu não me aborreço com essas coisas, não. E eu não sou dissimulado. Eu não tenho excitação interior. Eu não quero me esquivar. Irmãos, Moisés criou um homem de 80 anos que tirou Israel do Egito, que recebeu a Torá, que proclamou a Torá, que conduziu a Torá. Ele criou um impedimento que criou irritação no Eterno. Você chega perto, mas porque eu não chego não, nem da unha de Moisés. Quanto mais se comparar com Moisés, homem grande de Elohim, homem manso de Elohim, e com todos os privilégios possíveis e imaginários tem ele. Ele criou um impedimento. Ele criou. Olha, e o problema está na boca. Que ele vai dizer, vão lá, Êxodo 4. Não duvide que você possa criar, não, porque você pode fazer muito pior. Sendo assim, você vai ver aqui, no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 10,
Como é que Moisés começa aqui dizendo que eu sou pesado de boca e de língua? Olha só. Olha o versículo 10. Então disse Moisés ao Eterno: Ah, Eterno, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falasses ao teu servo, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Adonai vai responder para ele no versículo 11 e 12. Disse-lhe o Eterno: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Eterno? Vai, pois, agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Sendo assim, será evidente que as palavras que sairão da boca de Moisés não dependerão absolutamente da oratória dele. Não. Não depende da oratória do homem, mas depende de fé. De fé. Então é pei, boca, significa boca. Alarga a tua boca, que eu a encherei, diz Adonai. Abre a tua boca, que você diz, mas eu não sei falar. Ninguém está preocupado com eloquência, não, e nem até. Ele é o dono da boca. Moisés insiste. Vamos ver o problema que Moisés aqui cria para ele e para outros. Olha o que Moisés vai fazer no versículo 13. Olha para a sua Bíblia. Ele, porém, disse: Ah, Eterno, envia aquele que hás de enviar. Por favor, Adonai, envia então com a mão de quem tu enviarás. Ai, 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 ai. Moisés se esquiva. E pede a Adonai que envie outro. O Eterno se irrita com Moisés, pois ele é obrigado a introduzir Arão no cenário. Até esse versículo, Arão não foi comentado. Ele é obrigado a introduzir Arão. Ele é obrigado. Você já imaginou se você se esquivar? Ele vai ser obrigado a te substituir. Mas ai de você, você está na água. Arão aparece pela primeira vez nesse versículo. Olha o versículo 14, 16. Então se acendeu a ira do Eterno contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que há de fazer. A Parashá Kitsá, então levarás. Responde, porque Elohim insistiu tanto com Moisés para que ele aceitasse sua proposta. Ele está insistindo com essa congregação, dando sinais para que ela creia, para que ela não exerça incredulidade. Ele está insistindo conosco para que nós possamos ir, porque ele conhece a nossa natureza. O povo, você vai ver aqui na Parashá, no capítulo 32 de Êxodo, vamos lá para você ver, dentro da Parashá. Por que ele insiste tanto com Moisés? Por quê? Porque o povo vai prostituir com a cumplicidade de Arão. O povo vai se prostituir com a cumplicidade de Arão. E saiba que o que tinha no coração de Arão era dúvida. Por isso que ele não questionou o povo. A dúvida, se você deixar agora a dúvida entrar no seu coração. Ai, 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 ai. Olha aqui. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, versículo 1, e lhe disse: Levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O comportamento de Arão é carregado de dúvida, de incerteza, de dificuldade para entender a revelação e a demora de Moisés no monte. A demora de Moisés no monte constitui aqui o sinal de prova para Israel. Israel não entendeu naquele momento. Não sabemos o dia que vamos sair daqui. Não sabemos a que horas. Não sabemos como. Não sabemos, aguardamos que o Eterno nos dê toda a direção. Não deixe que as suas dúvidas, as suas dissimulações, as suas excitações interiores venham constituir-se uma prova. O povo vê que Moisés tarda na montanha.
Arão é provado e é reprovado imediatamente. O povo se reúne contra ele. Ó, olha mais embaixo. Então, diz, tirar os pendentes. Aonde? Aonde que está? No 3, né? Então o povo tirou os pendentes. Não. O povo se reúne contra Arão. Vê se é no versículo 1. Quando Moisés disse, não. É o 2, né? Disse-lhes Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e trazei. Então o povo se tirou. Não, é isso não. O povo se levanta contra Arão, porque no versículo 1 mesmo. Por quê? Porque Arão tem que trazer uma solução para o problema de incredulidade e falta de fé deles. Então, o sentimento de dúvida quanto às questões espirituais toma também Arão. E ele age definindo a proposta do povo e ele toma partido do povo. Fica com o povo para satisfazer os desejos do povo. Qualquer um que deixar a dúvida tomar o coração, irá trocar o certo pelo incerto, pelo duvidoso. Vou repetir, qualquer um que deixar a dúvida tomar o seu coração, irá trocar o certo pelo duvidoso. Pelo duvidoso, porque é desconfiado. A pessoa é receosa, ela é dúbia quanto à condução do sopro de Elohim, quanto à condução que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito quer nos guiar, irmãos. Porém, como Arão, o sopro ainda não habita no seio. Ou seja, no seio dele, no coração, no espírito e nos atos. Porque tem alguns aí, líderes aí, que ficam querendo saber aonde habita o Espírito. Dentro do templo. Todo o templo ele tem que habitar. Toda a casa. Nos atos. No coração e no espírito, em todo esse templo. Porque se aqui você é uma coisa, lá você é outra, o Espírito não habita. O Espírito de Elohim ainda não habitava no todo de Arão. Era isso que estava acontecendo. Quando você e eu somos conduzidos pelo Espírito Santo, sua mensagem é transmitida ao longo de todo o nosso corpo. E atinge os nervos, as impressões sensitivas e as motoras, levando-nos a agir em favor de Adonai. Levando-nos a agir em favor de Adonai. É isso que acontece conosco. Então, a convocação, irmãos, para a proclamação da Torá, ela é individual e coletiva. Porque senão o Eterno não teria envolvido a associação. Duas instituições. Nós negociamos aqui com particulares. Era um proprietário que tinha aqui. Lá nós dependemos de assinatura de quantos, Francisco? Não é, José? Quantos? Então envolvem. O desejo dele é fazer algo coletivo. Individual e coletivo. Mas a prova desta congregação é muito maior. Por quê? Porque a Torá é para todos. Então levarás, é o que Elohim espera de todos. Então levarás, é o que ele espera. A primeira ordem, levar a mensagem a você mesmo e depois aos outros. De um lugar para outro levarás. Então levarás. De um lugar para outro, de uma pessoa a outra. E retirar-se com o objetivo de retirar-se daqui no tempo determinado com o objetivo de deixar-se conduzir pelo Espírito. Pelo Espírito. Não é? Então levarás. É isso que diz a nossa paraxá. Ritona, olha só. Fazer passar de um lugar para o outro. Então levarás. Quanto à visão do sargento, ela é completa. Ela é cheia, eu vou te mostrar. Que ela é completa e ela é cheia. E ela é para esse tempo. Para você e para mim e para eles. Olha só. Quando o Espírito Santo mostra uma criança, lembra? A boca você já sabe que você tem que abrir. Mesmo que você tenha 80 anos como o PEI. Né? Com dente ou sem dente? Sem dente. Ritona é terrível. Mas com dente.
Com dente, tá? Sem dente também. Você tem que transmitir. Então, o que acontece? Quando ele vê aquela criança atrás da árvore, árvore em forma de pulmão, o Eterno está falando para nós e para eles. As duas instituições, deixe dominar ou deixe guiar-se pelo Espírito Santo, porque se fizeres ao contrário, seremos vencidos pelos nossos próprios sentimentos. Vamos lá em Mateus 18, para você entender bem essa criança aqui atrás. Aqui atrás, não, atrás da Torá. É a posição que você e eu precisamos ter. É atrás dela, que ela é maior que nós, né? Não é não? Você já entendeu, né? Nesta hora os adeptos se aproximam de Yeshua, versículo 1, e perguntam, quem então é o maior no reino dos céus? Quem então é o maior no reino dos céus? A pergunta dos discípulos aqui, irmãos, vai definir bem as relações dos fiéis da comunidade de Yeshua e a relação da diretoria da associação com o Eterno, qualquer um de nós. Vai definir muito bem. Segura aqui e vai lá em Marcos 9. Para você ver Marcos 9, a partir do versículo 33 até o 37. Marcos 9, do versículo 33 ao 37. Chegando a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes, que estáis discutindo pelo caminho? E Yeshua pergunta. Mas eles se calaram porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse, qualquer que, em meu nome, receber uma criança como esta, recebe a mim. Qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Suas condições de relacionamentos dos discípulos não era favorável à igualdade entre eles, mas sim um maior outro menor. A condição não era de igualdade entre eles, apesar do discurso cortês e ter uma aparência de amizade. Apesar de um discurso cortês entre nós e uma aparente amizade, não era essa a realidade que acontecia com os discípulos. Um queria ser maior que o outro. Então não havia igualdade. Então, veja Lucas 9. Segura aí e vai lá em Lucas 9. Yeshua vai responder aqui em Lucas 9, para você e para mim, sem eu precisar de falar. Lucas 9, versículo 47. Olha só. Mas Jesus e Yeshua, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança e colocou-a junto a si. Yeshua, ao passar pela experiência dos 40 dias no deserto, estamos fazendo referência a Mateus 4, de 1 a 11, não precisa ir lá. Os 40 dias no deserto, ele sabe o quanto é essencial, o quanto é necessário, o quanto é indispensável a virtude de deixar-se conduzir pelo Espírito, pelo sopro, como uma criança. Quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, como uma criança, é uma virtude, ela é necessária na nossa vida espiritual, ela é profundamente importante. A criança, irmãos, ela se mantém atrás da árvore na visão do sargento. Por quê? Ela conserva sua pureza, sua ausência de segundas intenções de querer ser maior que o outro, entendeu, Anderson? Né, meu filho? Ela, então, sua simplicidade, ela conserva. Sua espontaneidade, seu abandono completo à vontade do Pai. Ela sabe que ela está diante de uma grandeza que é a Torá. Ela não se considera sabedora de nada.
Que visão maravilhosa! Ela se mantém atrás, tranquilamente, em posição posterior. E isso retrata arrependimento e submissão. Não é verdade? E a certeza que suas necessidades serão supridas. Por isso a criança permanece ali, de pé, atrás da árvore. Que coisa linda. Olha Mateus 18, versículo 3 e 4. Em verdade eu vos digo que se vocês não retornarem, diz Yeshua, todas as vezes que você encontrar, converter é retornar. Se vocês não retornarem e não vos tornardes como crianças, aí ó, o que ele diz aí? De modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 3 e 4 de Mateus 18. Yeshua está falando de um retorno sobre si mesmo. Isso significa ficar face a face com você mesmo, comigo mesmo, ou seja, parar de idolatrar o seu próprio ego. Porque Elohim não levanta a face para o idólatra. O idólatra termina os seus dias com muitas dores. É isso que diz o salmista. Isso fala para as duas instituições. Se não nos deixarmos guiar pelo Espírito, seremos reprovados, considerados idólatras a nós mesmos. A idolatria nos faz perder a razão. Por quê? Eu não me preocupo em tomar conhecimento qual é a ordem expedida por Elohim para esse tempo. Porque ou eu não quero tomar conhecimento desse tempo, ou eu ignoro simplesmente. Eu sei que esse tempo está completo, mas eu vou ignorá-lo, porque eu tenho livre arbítrio. Vocês se lembram Nabucodonosor? Quando ele diz, agora eu sei que o céu reina. Agora eu sei que uma ordem de Elohim expedida, eu não posso me deixar de obedecê-lo. Mas como crianças, nós devemos obedecer e despachar prontamente a ordem recebida, com diligência, sem embaraço, o decreto que está nas nossas mãos. Porque já é tempo de agir por Adonai. Porque o que eles fizeram? Anulam tua Torá. Vamos cantar a nossa base bíblica desse ano? Que o Eterno te abençoe e me abençoe muito. Amém. Para que nós possamos ser uma bênção para a Associação dos Funcionários Públicos e eles poderem nos ajudar muito. E nós também, ó Deus, podemos recebê-los com o nosso coração aberto, prontos para ensiná-los, para ajudá-los, para ensiná-los a proclamar a Torá, porque essa é a ordem que o céu mandou, expediu e nós precisamos obedecê-la, sem embaraço algum. Capacita cada membro desta congregação, seja idoso ou seja criança. Cada um de nós faça a sua parte e ajude o outro para que ele possa completá-la. É em nome de Yeshua que nós te pedimos.